Beleza. Vamos lá, então. Aula sobre Deus. O texto base para a nossa aula é o Salmo 139. Vamos abrir a Bíblia, então, no Salmo 139. Todos encontraram? Salmo 139. Antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria que alguém nos dirigisse em oração. Tem alguém aí que queira nos dirigir em oração? Pode ligar o microfone e iniciar. Um voluntário? Se tiver voluntário, a gente escolhe o voluntário. E o voluntário involuntário. Tem alguém aí? Você nos dirige, Guilherme? Pode ser? Pode ser. Oremos. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. E obrigado pela oportunidade de, mesmo à distância, estarmos reunidos aqui e termos essa aula também, Pai. Obrigado pelo devocional pastor aqui anteriormente, Pai, pela palavra que nos foi dada. Esteja com a gente neste momento de aprendizado sobre Ti, Pai. E abençoe o Diogo, Pai, que irá nos dar essa palavra e esse aprendizado, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Guilherme. Deus abençoe. Então, a leitura do Salmo 139. Farei a leitura para nós, tá bom? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria. Desculpa, irmãos. Eu fui aceitar dois irmãos ali. Só um minutinho. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam?
Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, esse salmo, ele é bastante... Todos os salmos são muito bonitos, né? Alguns são até assustadores, né? Que é o que a gente chama de salmos de imprecatória, quando o salmista ele pede para Deus quebrar o queixo. Até o finalzinho desse salmo aqui, ele já pega um pouquinho de imprecação, né? Davi fala, olha, eu os odeio com ódio consumado, ódio completo. Inclusive, é esse que ele considera o pecado dele. Mas veja, nesse salmo, nós temos muito dos atributos de Deus, algo que nós vamos tratar na próxima aula, tá? Mas ele trata muito dos atributos de Deus nesse salmo. Ele fala do poder de Deus Criador, ele fala né, que o Senhor sonda, ou seja, o Senhor é onisciente. Para onde eu fugirei da tua face, onde eu for, o Senhor está também, ou seja, Deus é onipresente. Então, ele trata de bastante dos atributos de Deus nesse salmo aqui, tá bom? Mas vamos lá, a nossa lição, a lição sobre Deus. É lógico que estudar sobre Deus não é algo fácil. Nós não esgotaremos o nosso estudo, nós vamos saber tudo sobre Deus, muita coisa escrita a respeito de Deus, as pessoas todos os dias escrevem mais coisa, e, enfim, nós não vamos nem arranhar a superfície do que é Deus, tá? Mas nós vamos ter uma noção aqui básica, uma noção panorâmica da doutrina de Deus, de quem seja Deus, tá? A Bíblia fala aqui no nosso livro, tá? Livro, quem não estiver aí, acho que não sei se a Gorete tem o livro. Tem o livro, Gorete? Tem? Ah, então beleza. Eu acho que o resto todos já tem o livro, né? Ele começa dizendo o seguinte, olha, ninguém jamais viu Deus. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 18. Então, ninguém viu Deus, porque Deus é Espírito, tá? Ninguém pode ver Deus. A Bíblia fala apenas de Adão, que encontrava com Deus todo dia na viração do dia, fora enquanto ele não havia pecado. E depois do pecado, não há nenhum registro que Adão tenha visto Deus mesmo, tá? Ele, de alguma forma, se fazia visível para Adão, e ele aparecia, e nós vamos ver um pouquinho dessas questões aí nessa aula, tá? Então, ele se fazia visível e Adão conseguia vê-lo. Tirando Adão, ninguém mais conseguiu ver a Deus. Inclusive, essa questão de Adão ver Deus, tem gente que acredita que espera só um minutinho, irmãos, o outro Danilo está com alguma dificuldade. Só um minutinho. Então, vamos lá. Ninguém jamais viu Deus, então, assim, tem até alguns teólogos que acreditam que nem Adão viu Deus, tá? Moisés, ele pede para ver Deus, e aí a gente tem aquela passagem, não sei se vocês já leram, depois quando acontece aquele caso do bezerro de ouro, talvez ambientando vocês aqui no bezerro de ouro, vocês puxem pela memória aí um pouco disso, dessa história aí. O Danilo conseguiu estar entrando agora, o outro Danilo. E aí, depois daquele fato do bezerro de ouro, Deus fala para Moisés que ele não vai mais com Moisés, não vai mais com o povo, que ele enviaria um anjo diante deles, e esse anjo faria com que eles entrassem na terra. Moisés se aborrece com essa... Ele não quer, não aceita. Ele fala que prefere ir com Deus. Por mais que seja difícil, por mais que isso resulte em castigo, juízo, inclusive andar com Deus custou a Moisés não entrar na terra, tá? Na terra prometida, lá onde está Israel hoje, né? Porque estar com Deus, andar com Deus, você tem que andar do jeito dele.
E não é fácil andar do jeito dele. Então Moisés, mas naquele episódio, Moisés pede para ver Deus e Deus fala para ele: olha, Moisés, ninguém pode me ver, mas eu farei o seguinte: eu vou colocar a minha mão sobre você, vou esconder você na fenda da montanha, vou passar com o meu rosto por você e você vai poder olhar as minhas costas, me olhar de costas. E quando Moisés desce da montanha, lá do Sinai, depois de ver as costas de Deus, ele vem com o rosto brilhando. Vocês lembram dessa? E aí as pessoas não conseguem nem olhar para o rosto de Moisés, ele tem que colocar um véu sobre o seu rosto. Ninguém viu Deus, tá? Voltando aqui para a nossa aula, ninguém viu Deus. Então, como que a gente vai conhecer a Deus? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, irmãos, se eu fosse dar um conselho para vocês, aconselharia anotar isso daí. Deus é um ser totalmente outro, tá? Ele é um Deus totalmente diferente de nós. Ele é completamente diferente de nós, tá bom? Então, anote isso. Deus é um ser totalmente outro. Ele não é parecido conosco, ele não pensa como nós pensamos, ele não age como nós esperamos que ele haja. Ele fala, né, algumas vezes na Bíblia: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Deus é completamente diferente de nós. E ele é inatingível. Ou seja, você não consegue alcançar Deus. Se ele não se manifestasse a nós, se ele não viesse e se apresentasse para nós, se ele não dissesse para nós quem ele é, nós jamais saberíamos quem é Deus. Nós passaríamos a vida inteira aqui nesse mundo, morreríamos e jamais saberíamos quem é Deus. Tá? Nós inventaríamos deuses para nós, mas jamais chegaríamos a compreender quem Deus é. Não tem como saber quem Deus é se ele não se revelar a nós. E foi isso que ele fez. Deus se revelou a nós. Tá? Com relação à sua revelação, o fato de Deus se revelar, ele se revela de duas maneiras. Tá? Ele revela pela sua revelação natural, ou seja, pelas coisas criadas. Nós vemos o Salmo 19 diz, né, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Com isso aí, a gente pode ter alguma noção de quem Deus é. E Romanos capítulo 1 diz que esse conhecimento deveria ser suficiente. É lógico que não é. Mas não é por quê? Por causa do pecado, tá bom? Mas, além disso, além dessa revelação natural, existe a revelação especial, que foi aquela que o presbítero Tarcísio tratou nas duas últimas aulas. Naquela aula que a gente teve em sala lá na igreja ainda, e a aula da semana passada, que foi a continuação dessa aula, que falou sobre a Bíblia, tá? Que é a aula sobre a revelação especial de Deus. Existem algumas coisas na revelação especial de Deus que não estão registradas na Bíblia. Então, qual é a diferença da revelação especial e a revelação natural? Revelação especial é quando Deus fala com o homem. Mas existe revelação especial que não está registrada na Bíblia. Por quê? Porque não serve, não é para o nosso interesse. Por exemplo, quando Deus conversava com Adão lá no Jardim do Éden, aquilo era revelação especial, não era uma revelação mediada. Ou seja, ele não via Deus através de outras coisas. A revelação natural é uma revelação mediada. Eu acho que vocês deveriam anotar isso também. Anota aí. Mediada, ou seja, tem uma mediação. Eu vejo que existe um Deus quando eu olho e vejo que existe um universo imenso. Alguém criou isso. Qual é o mediador dessa compreensão de Deus? O universo, o próprio universo. Lógico que ele não é um mediador no sentido que Jesus é, tá bom? É só no sentido de que existe um objeto que nos remete a Deus. Mas na revelação especial ele fala diretamente. Qual o conteúdo da conversa de Adão e Deus todos os dias à tarde? Nós não sabemos, tá? Mas era a revelação especial. Por que nós não sabemos? Porque aquela conversa dizia respeito somente a Adão. Não dizia respeito a nós. A Bíblia, ela contém para nós o suficiente para a nossa salvação, para apresentar para nós o plano da redenção. O que não está contemplado nisso, o que não faz parte, não serve para nós, não está lá. Se a gente for ler o livro de Apocalipse, se você for ler o livro de Apocalipse, você vai ver que durante as visões de João, ele vê 7 trovões. E os trovões tinham vozes,
e esses trovões, eles falavam alguma coisa para João. O que os trovões falaram para João? Nós não sabemos. Tá? Por que nós não sabemos? Porque aquilo que foi falado para João servia somente para João. Então, é um aspecto da revelação especial, mas não está registrado na Bíblia. Então, a Bíblia também é revelação especial, tá bom? Vocês conseguem entender isso, irmão? Se não conseguir, manda nas perguntas lá depois, tá bom? Então, revelação especial, o que nós temos de revelação especial? Nós, igreja, povo de Deus, temos é aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. O resto, nós não sabemos e jamais saberemos. Por quê? Porque não diz respeito a nós, tá bom? Eu já vi um cara... Oi? Oi? Pede para a Gorete e para o Danilo Ávila desligarem o som deles. Ah, sim. O Danilo Ávila. Oi. E Gorete, faz um favor para nós. Se vocês estão mexendo no celular, se vocês tocarem no celular, vai aparecer um microfonezinho embaixo. É só você clicar embaixo no microfone, aí você corta o seu microfone. É só para evitar da microfonia, tá bom? Ah, tá bom. Vou ver aqui. Isso. Se tiver no computador, é só você mexer no mouse, que ele vai aparecer lá em uma barra em ferramentas embaixo, tem uma câmerazinha que você abre ou fecha a sua câmera e do lado do microfone. É só clicar no microfone que ele vai fazer um risquinho no microfone. E aí o seu nome vai aparecer com um microfonezinho vermelho cortado. Tá bom? A Gorete já fez. Isso. A câmera você pode manter ligada. Isso, Gorete, deu certo. Mas vamos lá. Isso, Danilo, deu certo agora. Acho que todo mundo agora está com o microfone cortado. Só o Tarcísio que não, mas se quiser falar aí, Tarcísio, fica à vontade. Não, vou cortar. Qualquer um, viu, irmãos? Qualquer um de vocês que quiser parar e fazer uma pergunta, é só abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu vou parar e vou tentar te responder, tá bom? Não tem problema ligar o microfone, não. É só agora, enquanto eu estou falando, deixa ele silencioso. Se você precisar falar, é só abrir. Vamos lá, então. Continuando aqui, então. O que nós temos de revelação especial é aquilo que está registrado na Bíblia. É só isso. Eu vi uma vez um camarada que ele falou que, com relação a essa história dos trovões lá, que Deus tinha revelado só para ele o que os trovões tinham falado para João. E aí ele tinha esse mistério para revelar à igreja. E aí, lógico, daquele esquema de você deposita um dinheiro, né? Você dá uns dinheiro lá no envelope, e aí ele revela para você esse mistério. Então, se alguém vier com essa conversa fiada, anátema, tá bom? É só o que está na palavra de Deus. Mas vamos lá, continuando aqui então. Como que nós vamos conhecer a Deus se ele não se revelasse? Graças a ele se revelou, tá? E aí nós podemos ter uma ideia de quem Deus é, tá bom? Segundo parágrafo aí, pelo menos no meu livro. Mas quem é Deus? Não é possível definir Deus. Embora, irmãos, nossa confissão de fé, ela tenha lá uma definição, embora bem simples, mas ela tem uma definição de Deus, tá? Depois, se vocês quiserem, dar uma olhada na confissão de fé, eu não sei se eu já mostrei para vocês, tem um aplicativo no Play Store, que ela tem é muito bom esse aplicativo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aplicativo aqui, ó. Tá? Se vocês quiserem baixar, ele tem, depois eu mando o link para vocês, se vocês quiserem, ele tem a Bíblia, você pode baixar no celular, é a Bíblia que a gente utiliza na nossa igreja, e ele tem a confissão de fé, ele tem o nosso inário, tá? O novo cântico. Se vocês quiserem, eu acho que é bastante interessante. E ele é bem levinho, tá bom? E ele tem a confissão de fé. No capítulo 2 da nossa confissão de fé, ele traz para nós uma tentativa de definir Deus, tá? Se você quiser ler lá, é extenso aqui o texto, então eu não vou ler para vocês, tá? Mas é o capítulo 2 da Confissão de Fé. Se você baixar o aplicativo lá, depois você dá uma olhada. E o interessante
definição, por assim dizer, de Deus, é que ela foi feita o seguinte, eles estavam na reunião de Westminster, que aconteceu lá no século XVII, eles estavam tentando definir quem era Deus. E aí eles tentavam e não conseguiam. E aí eles resolveram parar a reunião e orar. E quando começou a orar, essa é uma das histórias interessantes da nossa confissão, eles pediram para que um dos pastores lá orasse. E aí ele começou a orar. Enquanto ele estava orando, ele começou a orar exatamente aquela definição ali. Ó Deus, tu és um Deus, um Espírito puríssimo, né? E aí ele vai orando. Quando ele terminou de orar, os membros da comissão lá falaram, olha, anota essa oração aí, porque essa vai ser a nossa definição de Deus. Então, essa é uma das histórias engraçadas ou interessantes da reunião de Westminster. Bom? Mas dá uma lida lá, é muito bom essa definição de Deus aí. Mas ela é uma definição rasa, né? Se você for ler ela é muito boa, mas ela é rasa. A gente não consegue alcançar a magnitude de quem Deus é. Tá bom? Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que Deus não é uma ideia abstrata ou uma força impessoal, tá? Como outras religiões imaginam por aí. Não, ele é uma força, ele é o universo. Eu lembro que no começo na primeira década do século XXI, que é o século que nós estamos agora, saiu um livro, O Segredo. Vocês lembram desse livro aí? O pessoal que é mais velho, o pessoal mais novo aí não sabe nem o que é isso, mas O Segredo. E o segredo era o seguinte, tem um pessoal dando risada aí, ou porque é muito novo e não sabe do que eu estou falando, ou porque já ouviu falar do livro. Mas esse livro ele dizia o seguinte, se você falasse algumas coisas em voz alta, se você determinasse algumas coisas, e não era nem determinar para Deus, era determinar para o universo. O universo te responderia com coisas boas. Era um negócio bem louco. O universo, para essas pessoas, seria o equivalente a Deus. Tá? Nós não cremos assim. Tá? Nossa visão de Deus também não é panteísta. O que significa a palavra panteísmo? Ela vem de duas palavras gregas, tá? Pan, que significa totalidade, total, e teísmo, que vem de theos, né? Ou theos, que é Deus, ou seja, tudo é Deus. Quem é que tem uma visão assim de que tudo é Deus? Os hindus têm uma visão de que tudo é Deus. Tá? O universo é Deus, você é Deus, enfim, a cadeira tem uma partícula de Deus, o computador tem uma partícula de Deus. Tudo é Deus, ele é um ser que é só transcendente. Ele não é, nós cremos em um Deus que ele seja tanto transcendente, ele está fora do universo e ele perpassa tudo, mas ele é um Deus imanente, é um Deus que se revela, é um Deus pessoal, tá bom? São dois termos que a gente usa em teologia, transcendente e imanente. Mas os hindus não creem assim. Eles creem que o universo é Deus, tá? Nós não cremos assim, nós cremos que existe um Deus, esse é um Deus pessoal, é um Deus que se revela, tá bom? Bom, uma das formas que nós podemos fazer para estudar a Deus, já que ele é um ser extremamente superior a nós, totalmente diferente, totalmente outro, ele é um ser espiritual. Deixa eu passar também outros dois conceitos para vocês, tá? Irmãos, Deus ele não tem corpo. Tá? Às vezes, quando a Bíblia fala assim, Deus estendeu a sua mão, ou o braço forte do Senhor esteve ao nosso lado. Esdras fala muito disso, né? A boa mão do Senhor nos ajudou. O livro de Esdras é um livro da Bíblia, tá bom? O Esdras ele fala, a boa mão do Senhor nos ajudou. Ele está usando uma figura de linguagem, tá? A gente chama essa figura de linguagem de antropomorfismo, tá? Antropomorfismo. Eu vou escrever essa palavra aqui no chat, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Tá. Eu vou escrevê-la aqui em caixa alta, tá bom? Antropomorfismo. Ou seja, antropos é homem e morfos é forma. Ou seja, quando Deus se revela em forma de homem. Então, quando Deus aparece como homem para Adão,
quando ele aparece para Abraão, lá quando ele faz promessa de dar um filho para Abraão, né? Quando ele, por exemplo, aparece para Abraão e diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, isso é uma figura de linguagem, ou seja, Deus ele toma uma forma humana e aparece para o homem, tá? É uma figura. Então é Deus se revelando em forma de homem. Diogo, com licença, desculpa atrapalhar. Quem está falando? Eu já tinha ouvido é o João Toledo. Ah, pode falar, João. Quando no Antigo Testamento aparece o termo anjo do Senhor, inclusive tanto a palavra anjo está tá em maiúscula, o começo da palavra, e o Senhor também está tudo em caixal. Jesus. É Jesus? É Jesus. Sim. Ó, no Antigo Testamento, tá? Eu vou já explicar para você por quê. Mas era só isso que você ia perguntar? Só isso mesmo. Desculpa cortar. Então, cortei sua pergunta. Eu vou que desligar eu fico ansioso aqui. para responder logo. João, no Antigo Testamento, quando aparece o termo anjo do Senhor, lembrando que a palavra anjo, ela significa o mensageiro, tá? Então, ela pode tanto simbolizar o ser angelical, como pode simbolizar um mensageiro qualquer, tá? Um carteiro, tá bom? Mas no Antigo Testamento, quando a palavra aparece a expressão o anjo do Senhor, é sempre Jesus. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque no Novo Testamento, quando Pedro está na prisão, o anjo do Senhor aparece para ele e o tira da prisão. Mas aquele anjo do Senhor não é Jesus. Porque se fosse Jesus, Pedro conhecia Jesus? Sim. Sim. Se fosse Jesus, o que Pedro ia dizer? Jesus apareceu para mim e me tirou da prisão. Entendeu? Uhum. Então, é só no Antigo Testamento, tá? Então, quando aparece no Novo Testamento, o anjo ali é anjo mesmo, um ser angelical. Tá? Agora, Legal. algumas vezes, mas aí sempre vai dar do contexto. Quando você está no livro de Apocalipse, são escritas 7 cartas, e essas 7 cartas são destinadas a 7 igrejas. E elas começam sempre dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo de Filadélfia, enfim, quem é esse anjo? É o pastor da igreja. O pastor da igreja, tá bom? Legal. Obrigado, então, viu, cuidado que nem sempre a palavra tem o mesmo, é a mesma expressão, mas ela depende muito do contexto, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Não, que isso. Mas no Antigo Testamento é Jesus, tá? Outro conceito que vocês estão conseguindo ver essa palavra aí no chat? Viram? Outro conceito também que eu quero mostrar para vocês é o antropopatismo. Vou escrever aqui, tá? Antropopatismo. O antropopatismo, ele é uma figura de linguagem mesmo, de fato, que ela é utilizada sempre para quando é dado sentimentos humanos para Deus. Então, por exemplo, assim, arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Significa que Deus se arrepende? Não. Significa que não tem outra forma de expressar aquilo. Então, o autor sagrado ele faz o quê? Ele utiliza um sentimento humano para explicar algo que é inexplicável. Tá? Ali, na verdade, é a disposição Deus de desfazer. Tá bom? Então, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem lá e mandou o dilúvio, não é que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas é uma disposição de Deus de desfazer, destruir o homem. Tá? Só que como não tem como explicar isso de forma normal para nós, então o que o autor sagrado coloca? Uma expressão que a gente possa compreender. Arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Tá? Então, é um antropopatismo. Tá bom? É porque quando mentes limitadas como a nossa, porque nós somos seres finitos, ou seja, seres que têm começo e fim. Esses seres tentam entender o ilimitado, o que acontece? Dá bug no cérebro. Né? Então, a gente faz o quê? O que Deus faz? Sabendo disso, ele tenta tornar essa palavra mais simples possível para que a gente possa compreender. Você já parou para pensar, e aí eu já vou voltar para a nossa aula, já parou para pensar sobre viver eternamente? Eu já parei para pensar sobre viver, assim, milhões e milhões e milhões e milhões de anos e não ter fim isso.
E toda vez que eu começo a pensar sobre isso, me dá uns estalos na cabeça, assim, parece que não cabe. Tá? Agora, imagine um ser que sempre existiu e nunca deixará de existir, que é o caso de Deus. Tá? Realmente é um negócio meio complexo, por isso que Davi fala, tal ciência é maravilhosa demais para mim, no Salmo 139, né? É grandiosa demais, tá além da minha compreensão. Vamos Diogo, lá. Oi. define para mim de novo antropopatismo, por O favor. antropopatismo é quando nós atribuímos a Deus sentimentos humanos. Ah, tá bom, Tá obrigada. bom? Nada, que isso. E o antropomorfismo é quando a Bíblia fala de Deus em forma de homem. Mas não quer dizer, veja, quando fala assim, Deus estendeu a sua mão, aí está o antropomorfismo direto. Quando fala assim, Deus aparece, 3 homens apareceram a Abraão, tá? E aí Abraão viu esses homens, não quer dizer que ali não é um antropomorfismo só na figura de linguagem. Abraão está vendo 3 homens, tá? Só que é Deus se revelando em forma de um homem. É Deus tomando forma de homem e aparecendo para Abraão. Vocês conseguem diferenciar essas duas coisas? Quando Deus fala de si, ou quando a Bíblia fala de Deus como tendo corpo, mão, olhos, os olhos de Deus não estão escondidos para que não possa ver, nem seus ouvidos, né? Isaías fala isso, né? Nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Isso é um antropomorfismo. Quando Deus aparece em forma de homem para Abraão, aí ali ele está vendo mesmo um homem, tá? Mas é Deus se revelando em forma de homem, porque Deus é um ser espiritual, tá bom? Tranquilo aí, irmãos? Dá para seguir? O silêncio e os acenar de cabeça devem significar assim. Vamos lá. Os nomes de Deus. Essa questão do nome de Deus, irmãos, pode não parecer muita coisa, mas ele é bastante interessante para nós, tá? Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque o nome de Deus, ele não é o nome como para nós. Deus não tem um nome como nós temos nome, tá? É diferente essa questão. Inclusive, assim, a gente pode até dizer que Deus não tem nome de verdade. Toda vez que aparece um nome para Deus, ele, na verdade, ele está revelando um aspecto da personalidade de Deus que está sendo revelada naquele momento. Então, Deus está descortinando para aquelas pessoas um aspecto da sua personalidade. Por isso, estudar os nomes de Deus é importante, porque quando nós estudamos o nome de Deus, nós aprendemos algo a respeito dele. Entendeu? Não é só saber o nome por saber, não é só para conhecimento, conhecimento inútil. É porque ao estudar os nomes de Deus, nós conseguimos compreender um pouco mais de quem ele é, tá? Então, vamos lá, seguindo essa questão aí. Então, por exemplo, ele não tem meu nome é Diogo, esse é o nome que minha mãe me deu, tá? Meu nome vai ser Diogo o resto da minha vida. Vocês podem me chamar de amigo, vocês podem me chamar de colega, vocês podem me chamar de professor, podem me chamar de seminarista. Tudo isso estão se referindo a mim. Na minha igreja, eu sou o único seminarista, por enquanto. Tá? Mas, quando você quer me chamar pelo nome, você me chama de Diogo. Tá bom? Com Deus, é um pouco diferente. Tá? E o meu nome, outra coisa a respeito do nome, é o seguinte. Por que meu nome chama Diogo? É porque aconteceu alguma coisa miraculosa com Diogo no dia do meu nascimento? Não, porque minha mãe queria me chamar de Diogo e pôs o nome de Diogo. Tá bom? Simples assim. Tá? Pode ser que o Danilo, a mãe dele conheceu algum Danilo, que era muito legal, tal, e tinha um amigo meu que ele chamava Alain. E o nome dele, Alain, era porque tinha um ator, quando a mãe dele era jovem, chamava Alain Delon. Tarcísio deve conhecer. Eu não sei quem é não, porque é grandioso demais para mim esse conhecimento. Mas talvez os irmãos aí um pouco mais antigos do que eu lembro do Alain Delon. E aí a mãe gostava... Lembra, Tarcísio? Lembro, da minha época. Aí a mãe gostava muito desse ator e colocou o nome dele de Alain só. Não colocou Delon, salvou ele disso. Enfim, mas colocou o nome dele de Alain por causa disso. Mas, enfim, nós colocamos nome porque sim, tá? Agora,
No caso de Deus, e até na Bíblia mesmo, você vai ver que alguns nomes eles são dados, eles têm um significado, tá? E os nomes de Deus, eles têm um significado. O primeiro nome que eu quero ver com vocês, na verdade eu não, né? O autor aqui coloca,